Você também fica perdido quando vai assinar ou fazer um contrato como eu? Então vem entender comigo e com o Verdun como fazer bons contratos na área do marketing. Verdun, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. E hoje eu trouxe um advogado aqui para falar sobre contrato, e não qualquer advogado, especialista na área. E ele estava me contando aqui que ele fez, por exemplo, no setor de financiamento coletivo, os dois maiores contratos da América Latina de financiamento coletivo. Ele tem clientes grandes aí, influenciadores, criadores de conteúdo, até de infoprodutos, né, que ele estava me falando. E é legal ter uma visão de um advogado que entende da nossa área, né? Porque muitos profissionais, contadores, advogados, você tem que explicar primeiro o que você faz para depois ele entender e procurar. Não, o Verdun é especialista e lida com isso todo dia. Obrigado por ter vindo, viu? Conta um pouquinho de você aí também. Gabriel, eu agradeço estar aqui, esse convite aqui. Fiquei extremamente honrado e feliz aqui de estar te revendo novamente, né? Você foi meu professor lá no curso que nós fizemos aí o ano passado. A Uma gente já honra almoçou junto ser seu já. professor. Pô, é muito, muito legal poder estar aqui, né? E eu já estou atendendo já criadores de conteúdo, influenciadores, empresários nesse segmento, né? Já há algum tempo já. Tenho a honra de estar nesse segmento, que é muito importante. E sou especializado pelo Mackenzie também em Direito Digital. Tive grandes professores lá no Mackenzie, né? E isso contribui muito para o meu conhecimento, para amealhar muito mais conhecimentos, ainda adquirir muito mais conhecimentos e me profissionalizar muito mais ainda nesse segmento, né? Que é um segmento muito importante. A gente está falando de cessão de direitos, né? Cessão perpétua, e licenciamento de direito, né, de criação de conteúdo, de criação de propriedade intelectual, e é muito importante, né? Isso vai nos dando muito mais embasamento no dia a dia, porque a gente lida com uma coisa muito sensível, né? Que a propriedade intelectual é o direito de imagem, o direito de Com voz dessas certeza. pessoas, né? Então, Verdun, falando sobre contrato de direito autoral, sessão de uso de imagem, você falou, eu assinei um contrato que eu senti que eu estava vendendo minha alma, né? Para um EAD. Eu achava que EAD era como dar aula ao vivo, né? Mas não, estou falando do EAD gravado, né? Gravei umas aulas para uma das maiores faculdades EADs, assim, que existem no Brasil. E aí eu vendi por 10 ou 20 anos, eu não me lembro, minha imagem. Eu não me senti bem com isso, não. Aí você comentou comigo que isso é até pouco, né? Você faz É, contrato com mais, né? Contrato Gabriel, mas o que perpétuo. você está falando aí de sentir que você vendeu a alma, isso é muito comum, Uhum. porque como eu lido com as pessoas que também fazem a cessão de direitos para a gente, uma das grandes pontuações é exatamente essa: eu estou vendendo minha alma, né? Uhum. Você faz Mas uso perpétuo até? uso perpétuo, uso perpétuo. É o padrão. É o padrão. O meu padrão é o uso perpétuo. Porque a, a, os projetos que elas são envolvidas, é necessário perpetuidade. Dá um exemplo. É um projeto de um influenciador criando É, conteúdo para uma marca? é, não são desses daí, são de pessoas que prestam serviço para a gente, que participam de alguns projetos. Uhum. Então, desses projetos que eles prestam serviço para a gente, o direito de imagem, de voz, de interpretação, para esses projetos eu preciso de que seja perpétuo. E rola Porque, um medo, né? oi? Rola um medo ali, né? Rola, Assinar. rola, Ou rola. assim, ou além de medo, assim, é, vou consultar meu advogado. Ou tô vendendo muito barato. Mas é assim, a conversa, ela é sempre esclarecedora, né? Eu não uso juridiquês, embora o contrato ele tenha muito essa questão jurídica, Data mas vênia, né, doutor? Uhum. é, mas a Uhum. minha conversa, ela não usa juridiquês. Eu tenho uma conversa muito simples, né?
de alcançar a pessoa que está ali, né, que eu chamo de usuário final. Uhum. Né? Aliás, quando me é possibilitado nos contratos, eu uso a plain language, né? Ou seja, eu Uhum. trago para o meu contrato a linguagem do usuário final, que esse é o objetivo, né? Uhum. Porque não adianta nada você ter um contrato lindo, maravilhoso, com um monte de termos lá que ninguém vai entender. Exatamente. Qual a funcionalidade É, disso, né? e o contrato, a gente já falou muito disso. Normalmente, ele é um instrumento jurídico que as pessoas não dão o devido valor, porque ele vai te dar dor de cabeça no futuro, né? Gabriel, eu fiz eu não sei quando que isso tem que estar sendo exibido, vai ficar na rede, mas enfim. Uhum. Mas eu fiz um vídeo agora no meu Insta, está no meu TikTok também. Qual que é o seu Insta? O meu Insta é Verdun, meu advogado, Verdun, meu advogado, é muito bom. e no TikTok é Verdun Advogados. Uhum. Que é exatamente essa questão que você está comentando de não dar importância a contrato. Por mais que as pessoas, né, por mais que eu sou amigo de muita gente, sabe que eu estou ali à disposição às vezes, né? Às vezes a maioria sempre esquecem e não me consultam e daí assinam um contrato sem ler. Ou pior, que eu vou falar depois, dá uma olhadinha aí. Não quer que você trave nada, só dá uma olhada, só para ficar tranquilo, vai. Ah, mas daí tem uma situação, a pessoa vai saber que eu estou falando dela, que assinou o contrato sem ler e dá ruim. Por Exatamente. quê? Porque assinou um contrato na pressão, assinou um contrato com uma editora de livro. A editora de livro era, era Eles são final. bons de contratos. Bom, esse contrato, pelo amor de Deus, cara, é um contrato que. Como é que chama quando o contrato é, ele tem um lado só? Leonino. Leonino, isso. É, Eles são bons de contratos leoninos, né? e daí, esse contrato, ele. A editora, a pessoa que estava representando a editora, mandou lá para minha amiga. Falou para olha, se você quiser ainda que esse contrato seja feito assim, você tem 40 minutos para ler, tudo mais. E a pessoa, na empolgação, pegou, assinou e foi embora. Daí, depois de um tempo, ela pegou, falou, dá uma lida nesse contrato. Eu peguei e li, o contrato está muito mal redigido, está assim, totalmente favorável para ela. Uhum. E agora a gente está tentando resolver esse problema com a editora. Um contrato, em teoria, tem que ser equilibrado, né? Equilibrado. Não em Uhum. teoria, Gabriel, na Sempre. prática. Ele tem que ser equilibrado. O A gente não contrato, vê isso muito. Por exemplo, até contrato foge da área do marketing, de locação, de casa, sempre vê que tem um lado ali do contrato. E você está falando muito dessa pessoa que assinou, sim. mas tem o outro lado, da pessoa que faz o contrato. É, muitas agências recorrem ao Google para fazer contrato, Pois é. ou o ChatGPT, né? Mas mais ao Google, modelo de contrato para agência. Eu tive, Modelo de não sei o quê. eu tive Eu uma já fiz situação. isso, Eu tá? tive. Só para falar. Eu não vou mentir, eu já fiz isso. Hoje em dia eu não faço mais. Eu tive uma situação de um investidor imobiliário que pegou exatamente isso. Cara, as pessoas às vezes têm, é, 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 não querem investir num contrato com um advogado, acham que isso custa caro, Uhum, não querem se prevenir, e daí pegam, baixam um contrato de locação, o primeiro que vem na frente, baixa um contrato de locação, embora esse não seja o tema, mas uhum, exemplificando de contrato. claro. O cara baixou um contrato de locação, baixou um contrato lá de 24 meses, um contrato de locação de 24 meses. Mandou, fez lá, o cara tem uma pancada de imóveis. Daí a pessoa passou o contrato de 24 meses, ele falou assim, no 25º mês, mandou lá para a inquilina lá, disse, olha, você tem que sair do imóvel. A inquilina falou assim, não vou sair. Como não vai sair? Não vou sair. Daí, resolveu me procurar. Disse, ó, eu quero que você tire ela lá do imóvel. Eu falei assim, não vou tirar. O contrato não permite. O contrato não permite. Por quê? Porque um contrato feito de 24 meses, se ele não for encerrado no 24º mês, ele se prorroga automaticamente para 5 anos. Meu Deus. O cara se ferrou Mas totalmente. ele queria que eu fizesse essa rescisão. Não Não tem tem o que como. fazer. Não tem como.
E, por exemplo, vamos exemplificar aqui para agências, né? Normalmente o cara tem um contrato, que é o contrato de prestação de serviço de agência. E ali ele coloca quais serviços ele vai prestar, ou por um tempo determinado, né? Então, ó, eu vou prestar serviço aqui por 6 meses para sua empresa e vou entregar isso, isso, isso. Ou ele faz um contrato recorrente, né? Se renova todo mês, que a gente chama de FII mensal, né? É, Verdun, que cuidados que uma agência tem que tomar? Assim, porque a maioria das pessoas que estão ouvindo, assistindo, são urgências, Urgências, ou são agências, ou são profissionais que fazem freela, e todos eles, a maioria deles, ou quase todos, o principal contrato, ou o único que eles têm que enviar, não que eles assinam, né? Depois eu vou falar da parte que eles assinam, mas que eles enviam é esse. E eu já vi vários influenciadores aí vendendo modelos de contrato, né? Ou colocando como bônus de um kit. Compre meu curso de como estruturar sua agência e ganhe de bônus um contrato, né? O meu contrato já foi revisado, né? Mais de uma vez por advogados e tal, e sempre, sempre, ou um advogado de alguma empresa, ou aquele que revisou meu contrato que eu paguei, acha algum erro. Imagina e se eu nesses, revisar o teu contrato, eu vou achar com alguma coisa. certeza. Você já revisou já. Já revisei também? É, você foi um dos que revisou. Você já Eu achou erro. acabei me lembrando também. Achou, e assim, Verdun, são erros assim graves, porque também depende do entendimento e da bagagem de cada advogado. Exatamente. É o que eu falo hoje, Gabriel. O meu cabelo e minha barba branca me permitem algumas coisas, né? Exatamente. E hoje, cada vez mais, eu me defino como advogado contratualista. E já ouvi muita gente falando assim: ah, todo advogado faz contrato. Sim, todo advogado faz contrato. Mas se você tem um problema de coração, você vai em qual tipo de médico, meu caro? Né? Sim, Você não vai num ginecologista, né? exatamente. Então, contratualista, eu sou especializado em elaboração de contratos. Quando eu digo que eu sou especializado em elaboração de contratos, é porque eu vou refinando cada vez mais os contratos. Então Uhum. você chega num determinado momento que você tem basicamente um contrato padrão. Você já tem um modelo, né? Por exemplo, de agência, né? Sim, só que às vezes não adianta você trabalhar com aquele modelo, porque cada serviço ele tem uma peculiaridade. Exatamente. Esse que é o ponto. Não basta você deixar ali, eu já percebi isso, um espaço para você descrever os serviços e todo o resto padrão. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Todo mundo vai entender. Se eu presto um serviço de redes sociais, é completamente diferente de criação de site. Totalmente. A criação de Totalmente. site, ela já tem um contrato diferente na minha agência, porque eu tenho que dar garantia desse site. Eu tenho que é, garantir que a pessoa e eu tenhamos um marco de que aquilo foi entregue. Senão a pessoa pode falar, você não entregou o site. Já Sim, aconteceu isso comigo. sim. Eu falei, não, entreguei, mas não está do jeito que eu queria. Não, mas eu entreguei. Não, As mas, entregas. mas eu cumpri as horas. Não, mas não está do jeito que eu quis. É, Eu não vou te pagar. mas você está falando em pontos muito importantes sobre entregas, né? O que a gente chama hoje de entregáveis, né? Isso. Então, a gente precisa ter muito importante isso no contrato. Uma das coisas que são muito importantes hoje no contrato são os entregáveis. O que você está, para que você foi contratado, como você vai desenvolver esse processo e como você vai entregar. Para que isso tudo esteja extremamente especificado no contrato. Porque senão, não foi isso que eu contratei. Uhum. Essa não era a entrega prometida. Esse que é o ponto. E também tem uma relação próxima da proposta com o contrato. Porque eu enviei uma proposta, né? Aí é um outro ponto, porque muita gente faz uma proposta que se aquela proposta se transforma num contrato, o que para mim não é viável. Não, eu Não. sempre fiz Por assim. quê? Porque você faz uma proposta, você envia aquela proposta,
aquela proposta ela vai ser renegociada. Isso. E daí qual é a proposta que está sendo validada ou não? Os meus contratos, ele tem lá a versão 1, a versão 2, a versão 3, a versão 4. E por aí vai. Porque eu sempre vou fazendo, porque daí depois você tem a versão final do contrato. Eu sempre recebo observações do jurídico das empresas. Uma das vezes, o jurídico pediu para eu colocar a proposta no final do contrato como anexo. Sim, aí tudo bem. É. Mas é a proposta que foi finalizada. Isso. Aquela proposta foi finalizada, Porque não a inicial. Tem discrepâncias e a gente já achou. É porque, assim, a gente sempre conta com a boa vontade, a gente sempre conta que os clientes são legais e tal, mas vai dar problema, uma hora vai dar. Cara, é uma coisa outra coisa também que eu tenho é uma coisa que eu sempre falo. Contrato, discuta antes, debata sempre antes, converse tudo antes, esgote o assunto, debata tudo antes. Depois que assinou, cumpra. É que a gente tem medo de discutir o contrato. Mas não tem que ter medo de Parece que discutir. quando a pessoa está discutindo, isso aí vai me processar. Não, pelo contrário, Gabriel, pelo contrário. Vamos discutir antes o contrato. Sim. Vamos conversar, vamos fazer reunião, vamos marcar com todas as pessoas que são envolvidas. Uhum. Eu, cara, uma das coisas que eu mais adoro Uhum. é conversar com o pessoal do criativo. Por isso deu certo por que o nessa cara vai área. conversar com o cara do criativo? Cara, eu preciso conversar com o cara. Porque às vezes você está num projeto, está envolvido num projeto, eu quero saber o que está acontecendo lá. Para eu poder adequar o contrato àquilo que vai acontecer na realidade. Às vezes não adianta você conversar com o jurídico. O jurídico vai discutir algumas determinadas cláusulas. Mas eu preciso conversar com o criativo. E a gente está falando basicamente de contrato de prestação de serviço. Sim. Então, prestar um serviço é muito intangível. Por isso os entregáveis são importantes, né? Se você, eu preciso chegar em detalhes. Enquanto eu estava esperando ali, eu estava trocando mensagem lá. Por quê? Porque a gente tem um determinado produto que agora o fornecedor vai fazer. E daí eu pedi a especificidade do produto. E daí estava lá, o produto vai ter tamanho, largura, profundidade, blá, 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 blá. Eu estava pedindo assim, eu preciso do peso do produto. Preciso saber qual é o peso. E daí o fornecedor estava demorando para passar o peso. Eu preciso ter essa especificidade no meu contrato. Porque ele pode me entregar com peso de 1 grama ou pode me entregar com 100 gramas. Eu preciso saber o peso. A mesma coisa que livro, quando a gente vai fazer publicação de livro. Quando a gente vai com uma editora, vamos lá, o Gabriel vai publicar um livro. Tá bom, vamos lá. E Verdun. Beleza, vamos publicar um livro. E qual é o livro? Qual é o tamanho do livro? Quantas páginas terão o livro? Eu tive qual é o tamanho da mini capa? infarto, né, como diz hoje em dia. Que o pessoal da agência fez um contrato e aí eu fui ler quando eu estava no ClickSign já. Aí eu não assinei, deu tempo de reverter. E estava assim, na parte de entregáveis, gestão de redes sociais. O que você Eu falei, não faria. Gente, mas gestão de redes sociais, presta atenção agora, quem está me ouvindo, pelo amor de Deus. O que é gestão de redes sociais? Exatamente. O que é? Porque o cara pode me exigir que eu fique o dia todo gerindo a rede social dele e todas as redes sociais. Esse, Gabriel, é um ponto muito importante que você tocou. Eu também cuido de agência de marketing e é isso que eu estava falando com ela. Além da empresa ser uma agência de marketing, ela faz cobertura em eventos. E daí, o que eu estava especificando para os empresários? Tá bom, vocês vão cobrir eventos. Quantas horas vocês vão ficar no evento? Quantas pessoas estarão envolvidas no evento? Como é que será o transporte pessoal do evento? Onde que será o evento? Como é que vai ser? Ou seja, você tem que especificar o máximo de detalhes possível. Vocês serão alimentados no evento? E se o evento for cancelado? Importante também. Cara, assim, uma pancada de coisa, principalmente em época de chuva. Se vocês não puderem chegar ao evento, o que acontecerá? Gestão de rede social, que é uma das coisas do objeto do contrato dela também lá. O que será a gestão de rede social? Você vai responder comentários?
Qual a responsabilidade sua de responder comentários? E se tiver uma crise nas redes sociais e Aí é gestão de começa crise. milhões de comentários, Aí já é gestão. então, Ah, tá. entendeu? Tá. Mas daí também tem a questão de gestão de crise também, quando a gente fala também de comentários também, que é Tem uma outra é, cláusula de mas contrato. vamos falar disso também. Mas tem uma saída que eu achei, quero sua opinião. É colocar número de horas Opinião ou trabalhadas. consulta? Consulta. Vou pegar uns buses aqui para fazer uma consulta. É. Mas o Verdun, colocar o número de horas trabalhadas não é bom? Também? Estou prestando 20 horas de serviço para você dentro dessas horas, 2 pontos. Isso, Eu isso. prefiro especificar, além das horas, o que é efetivamente o serviço a ser prestado. O Até que é a porque eu vou ter que gestão, comprovar as horas o depois, que é, não, o né? que é a gestão de rede social? Uhum. O que é a gestão de rede social? Então, mas será que o pessoal que está ouvindo a gente sabe responder? Porque isso que É, é legal do advogado, a gente não sabe explicar o que a gente faz. Você ajuda a explicar. sim, mas daí que tá. Mas daí vou A gente sabe conversando, sim. fazer, mas não Mas sabe daí é que explicar. tá. Mas aí é que vai. Por isso que eu falo assim, eu quero conversar com o criativo. Por que eu estou dando esse exemplo para você, Gabriel, É, de conversa com o criativo? Porque uma vez estávamos desenvolvendo um teaser e daí eu precisava entender o que era aquele teaser, como que ele seria desenvolvido, tudo que envolvia aquilo lá. Daí eu falei assim, eu não vou conversar com o jurídico. Eu criativo. preciso conversar com o criativo. Quem que era o criativo? Hum. Simplesmente o dono da agência. Uhum. Cara, marcamos reunião, o cara não podia me atender. Cara, cara, eu só posso falar, a secretária dele falou, ele só pode falar com você 8 horas da noite, blá, blá, blá. Falei, beleza, tudo bem. Só sei que ele conseguiu me ligar, era 8 horas da noite, nós tivemos uma conversa de duas, primeiro assim, ele ficou meio assim, tá conversando comigo e tudo mais, mas foi assim, foram 2 horas de conversa. Eu já te falei que a gente não gosta muito de advogado. Eu sei. Nossa área não gosta muito. Mas aí foram 2 horas de conversa, conversamos pra caramba, foi uma maravilhosa conversa, e eu entendi tudo o que ele faria, e consegui traduzir tudo aquilo e colocar tudo numa redação de cláusula. Depois de ter feito aquilo, daí foi para o jurídico deles, e o jurídico só concordou. Por quê? Porque daí você, um outro lema que eu tenho, Gabriel, é entender para atender. Uhum. Isso que é importante. Porque se eu não entendo efetivamente o que você faz, como é que eu vou te atender? Se eu não entendo o que é uma gestão de rede social, como é que eu vou escrever isso? Porque se eu colocar lá, você vai fazer gestão de rede social. Beleza. Ah, você vai elaborar meu contrato. Ok, escrevi 2 linhas no contrato, isso aqui é o contrato para você. E daí? Você percebe como a gente tem que ir para a especificidade? Eu não sei, às vezes, se é falta de valorizar o profissional da área jurídica, se é por achar que vai censurar ou barrar, ou eu também conheço casos que é falta também de grana, às vezes de contratar uma assessoria jurídica, né? E você tem ou tinha, você me fala, né, um trabalho de prevenção muito legal, né? Você, por exemplo, eu podia te contratar e todo contrato que eu fosse assinar como agência, ou enviar para um cliente, você analisar, né, antes. Sim. Mas você já falou que não estava dando muito certo, né? Por causa É, de grana, né? exatamente. Por quê? Porque daí você tem um valor mensal, né? Ou seja, eu me identifico hoje como um determinado tipo de advogado, né? Então você já tem um valor um pouco mais elevado de honorários. Daí as pessoas, mas eu consigo fazer esse contrato no chat GPT. Eu consigo fazer isso daqui, eu pego modelo de contrato por aí. Tem uma pancada de gente que vende modelo de contrato. Sim. Você vai aí no Google, às vezes o próprio Juiz do Brasil tem modelo de contrato. Você poderia vender, mas assim, vai Cara, mas não vai contra servir para tudo. você no dia a dia. Exatamente. Os meus clientes, eu faço contrato diferente no dia a dia, cara. Uhum. Porque não, as situações são diferenciadas. Mas imagina, vamos imaginar agora, só um exercício aqui de imaginação, que a pessoa não quer contratar você. Não quer contratar um advogado, porque ela fala, não, mas eu estou começando agora, não dá, não tem como. Eu acho, vamos imaginar que isso é verdade, mas eu acho que é mentira, porque eu já paguei bons advogados e não foi caro, não foi caro para analisar o contrato.
Ou você contrata um advogado que esteja começando, agora não sei. Mas é bom, né? De qualquer É forma. necessário, Mas Gabriel, é vamos necessário. imaginar que realmente a pessoa não consiga agora. Que cuidados que ela tem que tomar? E aí eu selecionei três para você comentar. Primeiro, descrição de serviço, já falou, né? É Que é o objeto, né, do contrato. Segundo, pagamento e cancelamento, que é o que dá mais problema. Eu lembro que tá. tinha uma chefe minha que ela me mandava vários contratos, ela falava assim, Gabriel, pula direto pro cancelamento. Já que você não vai conseguir ler tudo, vai direto pro cancelamento. E a gente vê a parte principal, que é se der merda, se a gente tiver que cancelar, que era fornecedores, né, da área de marketing, vê lá o que, que vai acontecer, entendeu? Então, que cuidados que essa pessoa tem que tomar ao elaborar contrato de uma agência e tal, se nesses três pontos, né, um você já falou, mas segundo, pagamento e rescisão de contrato. Então, vamos lá. A descrição, que é o objeto, Uhum, né? Ele é o primordial. uhum. Então, quanto mais descrito, melhor. Então, não economize. Não economize, não Uhum, economize. Não mesmo, não economize. Descreva pormenorizadamente o que será feito. tá. Farei isso, isso significa isso. Busque a maior descrição possível. Por exemplo, essa camisa é feita de tal material, ela tem desenhos quadriculados, branco e pretos, ela possui uma quantidade de botões, ela possui uma quantidade de linhas. Descreva da melhor forma possível, Uhum. porque daí a margem de erro ela diminui sensivelmente. Por mais que seja serviço, dá para descrever. Sim, Aí você pode pedir ajuda do chat, aí é legal. sim, Não para elaborar o contrato inteiro, mas chat, me ajuda a descrever o serviço de tal coisa. sim. Ajuda. Só que daí o Aí você chat GPT, adapta. só que daí o chat GPT ele tem que ser alimentado, né? Porque hoje Uhum, também eu tenho uma das minhas soft skills é a criação de prompt, uhum, né? Ou seja, você vai criando prompt pra caramba, daí você vai desenvolvendo o chat GPT para ele trabalhar nesse sentido. perfeito. A parte de pagamento. Pagamento. Porque normalmente está atrelado à entrega, né? De algum. Você é uma das coisas que Ou uma eu data. não me satisfaço com isso. Uhum, Por quê? É, você vai fazer entregável, mas você já executou um trabalho anteriormente. Então você precisa fazer algumas amarrações com isso. Dar um sinal, porque se você desenvolve um trabalho anteriormente, porque você tem a parte criativa, não só entregável. 50-50. Funciona bem sempre. 50-50 funciona muito bem. É. Porque eu tô com uma situação, depois eu volto nesse exemplo, mas eu tô com Uhum, uma claro. situação que é complicada, mas vamos lá. Então, você faz 50-50. Às vezes a empresa vai, mas eu não vou pagar porque eu não te conheço. Eu tenho risco de você não entregar. Coloca a causa de penalidade, é simples. Que é a causa Exato, de rescisão. exato. Então você vai lá, causa de pagamento. Você insere uma cláusula de pagamento na assinatura do contrato, ou 10 dias daquela assinatura do contrato, a pessoa, o teu cliente tem que te pagar, para que você já garanta aquele contrato. Porque você está efetivamente, você já inicia uma prestação de serviço para lá. E o restante ele paga depois. Como que você garante esse pagamento posterior? Colocando uma cláusula nesse contrato, que é o artigo 748 do Código Civil. Agora me falha se é esse daqui mesmo A agora, eu gente preciso vai lembrar. acreditar, não tem problema. Não, depois eu. Qualquer É, coisa você manda pra gente põe na é, tela. é, é, que transforma esse contrato em um título executivo extrajudicial. Só que esse contrato tem que ter duas testemunhas para que ele tenha validade, Uhum. tá? Daí ele, Entendi a função das testemunhas agora. para que ele tenha a validade, a eficácia de transformar aquele contrato em título executivo extrajudicial, Uhum. tá? Tá. Nem precisa mencionar o artigo também, tá? Só mencionar assim, ó, esse contrato tem força de título executivo conforme o Código de Processo Civil e insira duas testemunhas. Às vezes, eu sou muito ruim de guardar número de código. Uhum. A outra, Gabriel, É sobre a é rescisão. 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 A rescisão, ela pode ser, como vai ter uma questão de adiantamento, se qualquer uma das partes não cumprir o contrato, você
parte que recebeu o adiantamento ela tem que devolver, e para garantir a eficácia do contrato, coloca uma multa de 20%. E no caso do contrato que não tem fim, assinei agora e a pessoa pode cancelar a qualquer momento, que existe isso Sim, na nossa sim, área. sim, 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 é comum. Sim. Contrato de 1 mês com renovação automática. Não, Como é que eu faço a falei, rescisão o ali? que assim, ao invés de você fazer contrato de 1 mês, você Uhum. faça um contrato com data inicial com vigência por prazo indeterminado. Ah, sim. Entendeu? Aquele Uhum. contrato vige por prazo indeterminado, só que daí você vai fazer o quê? Você vai ter um FII mensal? Isso. Você tem aquele FII mensal ou é um Uhum. contrato pontual? Não, o FII mensal e uma orientação que eu já recebi desse tipo de contrato é também quando acabar, também assinar uma rescisão, né? Extremamente importante, Né? termo de rescisão e quitação. Não é meramente um termo de rescisão, é um termo de Isso. rescisão, quitação de que aquele contrato foi resolvido. Ou Ninguém deve seja, nada para ninguém, exatamente, que aquele cada um segue seu contrato foi caminho. cumprido. Exatamente. Então, nessa parte eu acho que eu já entendia. Mas voltando agora para a parte de influenciadores, isso também interessa bastante a gente. Eu já usei contrato modelo Google para influenciador. E no contrato modelo Google, que é esse que a gente baixa, né? Ali está que o influenciador cede o direito de uso de imagem, voz dele, para publicação em meios digitais, CD, DVD, livros, para a empresa tal, por um determinado tempo, né? E o que, que ele vai entregar? Qual que é o objeto ali? Então, um vídeo de 30 segundos no Reels, publicado no perfil tal. Esse seria o esqueleto do que a gente vê, né? De contrato de influenciadores. Que mais que a gente pode ter de cuidado a contratar? Porque a gente é agência, normalmente aqui quem está assistindo e ouvindo. Que mais que a gente tem que tomar de cuidado para contratar um influenciador, Edu? Porque você está mais do outro lado, né? Você está mais com os influenciadores, né? Sim. O que a gente pode tomar de cuidado e o que pode ter nas cláusulas? Aí o contrato, para você contratar um influenciador, é um Uhum, contrato bem mais complicado. uhum, Eu tomo uma série de, assim, como os meus clientes são influenciadores e empresários, eu lido muito com isso daqui. Eu não lido com os meus influenciadores, não cedem direito. Eu apenas licencio, que é uma diferença muito nossa, que grande. interessante. Explica É, pra gente. porque quando você faz a cessão de imagem, você está cedendo Uhum. ad eterno praticamente. Então eu licencio pelo período da campanha. Hum, Mas isso sou eu, sou advogado deles. uhum. Você percebe? Pode citar nomes? Não. Tá. Eu sabia que você ia falar isso, por isso que eu falei. E não é porque tá gravando, ele nunca fala. Nem quando a gente vai almoçar, ele não conta as coisas. Isso aí que você confia no cara, que o cara é bom advogado, né? É, Mas essa questão de licenciar por um período tem uma outra questão também de exclusividade, porque eu já vi, é muito comum a influenciadora X fazer é, comercial ali, um post, enfim, pra uma marca de maquiagem, e semana que vem ela tá com outra marca de maquiagem, cara. mas é que tá Joguei também. fora meu dinheiro Mas é que tá. como marca de maquiagem, né? Mas é que tá. Por isso que tem a questão da cessão, da licença e da não exclusividade. Os meus influenciadores não trabalham com exclusividade. Ah, eu não vou contratar isso. Não, tem que ter exclusividade, Verdun. Mas para os contratos de exclusividade, é mais money, meu velho. Eu sei. Eu sabia que você ia chegar nisso, porque é muito complicado. E a gente tem casos no Brasil vários, assim, né? Lembrando assim agora da Anitta, por exemplo. Ela teve um contrato com a Samsung, tanto de criador de conteúdo, né? Como de usar o Samsung. Só que todo mundo sabe que ela gostava de usar iPhone.
E ela usava sem ter nenhuma câmera. Mas E é. às vezes pegavam ela usando o iPhone, né? E, enfim, acabou o contrato, no dia seguinte ela estava com o iPhone. Mas aí já não é erro de contrato, né? É erro estratégico da Samsung, a meu ver, contratar ela para isso. Que já acontece com a mesma Anitta, diferente na Skol Beats. Ela sempre consumiu Skol Beats, gostava, bebia, todo mundo sabia, então vamos contratar ela como Mas aí a gente influenciador. vai ter vai ter uma outra propaganda que é do Zeca Pagodinho. Exato. Lembra que quando era concorrente da Skol, né? Daí que ele falou, experimenta. Daí ele fala, a Não, e o justificativa dele pessoal foi. não sabe a revolução que foi isso na época. Porque, tipo, aqui, quem tá ouvindo, a maioria nasceu depois dos anos 2000, cara. E não lembra do experimenta, É, experimenta. Depois joga aí, comercial, Zeca Pagodinho experimenta no YouTube. eu não E lembro na época, ele colocava Brahma no copo. Só que mas a justificativa dele posteriormente ele foi que tava assim. tomando skin, mas ele tava tomando Brahma, na Mas verdade. assim, todo mundo sabe que ele era brameiro. Todo mundo sabe. Mas só o E barulho já ajudou já a mas a skin. justificativa dele depois que ele voltou a tomar Brahma sempre, né? Era falar assim, o pessoal foi lá, pediu para eu experimentar, experimentei, não gostei, voltei para Brahma. Mas, pô, cara, mas daí são as amarrações no contrato que são erradas. É, Se você não tem uma amarração no contrato correto, vai dar essas porcarias, cara. como você faria o contrato do Zeca? Cara, Porque tem o do Tony Ramos também, não sei se você lembra. qual? Não, Tony Ramos e Roberto Carlos. Os dois eram Não. vegetarianos, Ah, tá. da Não, cara, Friboi. mas é que Não, não, tá. acho que era só o Roberto que era Mas vegetariano eu fico pensando, às vezes, e a Angélica, o não que sei o essas nome. marcas, para contratar, o que elas fazem? Meu, você vai buscar um influenciador, né? Eles não são influenciadores na realidade, eles são artistas, né? Mas você vai buscar uma pessoa para ter qual resultado efetivamente? Se ela não tem vínculo com a tua marca. Né? Por exemplo, a Ferrari. A Ferrari, para você ter uma Ferrari, você precisa passar por um cadastro. Né? Não sei se você sabe o caso do Justin Bieber, ele está proibido de comprar Ferrari. Não sabia? Sim. Por que, mesmo? Porque ele não é perfil. Ele envelopou a Ferrari. Ele nunca mais vai poder comprar uma Ferrari. Cara, ele é brasileiro demais, né? Já tive. E tem um brasileiro aqui agora também aqui que estão querendo saber quem vendeu a Ferrari para ele, Uhum. porque não faz parte do perfil da Ferrari. E daí vem aquela discussão, mas a Ferrari pode fazer isso ou não? Toda empresa tem direito de vender ou não para uma pessoa também. Né? É que também tem aquela falácia de que o cliente sempre tem razão, o cliente faz o que quiser. Não, não quero vender, não vendo, né? Mas daí, Mas eu tava lembrando, você falando disso, do filme, eu acho que chama Air. Chama Air o filme do Jordan, do tênis da Nike. nossa, esse filme é É, fantástico, cara. acho que todo mundo, antes de assistir esse podcast, devia ver esse filme, porque é exatamente o que a gente está falando. Em certo momento ali da carreira do Michael, a mãe dele, quando ele vai assinar um contrato com a Nike, a mãe dele fala: Eu quero um percentual Cara, dos tênis vendidos, né? esse filme, para quem não assistiu, assista. Vá lá, assista. É um filme de uma interpretação fantástica. Uhum, Para quem não entende de PNL, que é Programação Neurolinguística, uhum. ele tem ferramentas de PNL fantástica. A mãe do Michael Jordan foi fantástica nisso. Incrível, né? É incrível, é incrível. O E era poder uma dessa mulher foi senhora que não incrível. tinha educação formal e tudo. Mas são pessoas fantásticas. Um outro filme também, assim, saindo E totalmente da situação agora, King Charles, que foi o pai daquelas duas tenistas. Cara, foi fantástico também, mas não estamos fugindo do tema. Não, mas eu acho que toda vez eu comento de algum filme aqui é muito importante dar como referência, porque o que ela fez ali de pegar um percentual, ela foi tão visionária naquilo e ninguém mais consegue fazer esse tipo de contrato, eu acho. São coisas antigas, né, cara? E ele tem todo mundo que comprar um Air Jordan até hoje, ele São ganha um os royalties, né? percentual. Exatamente. Aconteceu um caso parecido com a Adidas e com o Kanye West, ele saiu da Adidas, mas enfim, o que é,
você faz quando você está contratando um influenciador é comprar o que ele tem de mais valioso, que é a reputação Sim. dele, né? Por isso eu tenho no meu contrato exatamente uma questão de quebra reputacional. Você viu Em aquela função. lista lá dos influenciadores? Cara, Então, tem influenciador seu lá, eu vi lá. eu sei, eu Tem sei, eu influenciador sei. seu. E eu fiquei feliz pra caramba, É, só então. nota 10. Não, e aí tem uns caras novos, bem novos, assim, moleque, que eles não aceitam fazer quase nada, assim. Cara, E mas aí é que falam, tá. não, esses moleques não sabem o que. Não, eles sabem demais o que eles estão fazendo. Eles não se associam com qualquer marca. Eles não saem fazendo qualquer publicidade, Mas assim. eu É a acho reputação extremamente dele. mas eu acho extremamente importante as agências fazerem isso, Uhum, entendeu? Porque para mim não importa o que a pessoa tá ali na frente das câmeras, porque a rede social hoje é muito falsidade, cara. uhum, Não importa o que a pessoa tá ali na frente. O que importa é o que a pessoa efetivamente é. uhum. É isso que Fazer uma importa. pesquisa mínima, prévia, né? Porque depois não adianta sair cancelando o contrato, né? Que nem a gente vê de crise de imagem, né? Exatamente. Aconteceu com o Júlio Cocielo. Eu acho um absurdo essa história. Que pegaram tweets antigos dele, racistas. O que eu acho absurdo nessa história é a Coca-Cola, do tamanho que é a Coca-Cola, ter contratado ele para ser influenciador da Coca e depois, no meio da crise, cancelar com ele. Então não acho, não estou entrando no mérito do tweet dele ou do que ele fez, do que ele falou, não é isso. O que eu acho mais absurdo é uma empresa desse tamanho não fazer uma pesquisa prévia Uhum. para saber que o cara tem o maior conteúdo do cara no YouTube na época era um negócio chamado Copa Cirrose. E aí você vai fazer um negócio de família com o cara, e nem tinha filho na época. Então você, naquela época era mais comum, agora menos, está associando sua marca com pessoas. Pessoas têm, todas têm erros, todas têm. Sim. E assim, o que que acontece muito, que eu tenho ouvido muito pessoal reclamar, até nessa planilha, que o influenciador não cumpre. Não cumpre com o que está no contrato. Os seus Mas é uma, não. é uma Os seus cara, são cara, profissionais e tal, meu, mas. é uma coisa que eu fiquei muito assustado com isso. Uhum, Cara, no contrato. Cara, meu, o contrato, de novo, vocês me empolgam porque assim, o contrato foi uhum, feito para ser cumprido. É que uhum, eu já falei já num determinado momento aqui. O contrato é uhum, feito para ser cumprido. O contrato tem multa, tem penalidade. Cara, não cumpriu o contrato, aplica a causa de penalidade. exatamente. Simples assim, cara. Não, e mamar vontade do caramba dos Meu, caras, assim, de fazer o conteúdo, de fazer cumprir com aquilo. É só não é, contratar mais, é exatamente. porque eles sabem o poder que eles têm, Mas que entendeu? Na mão, poder, mas que esses poder. Mas influenciadores. é que, cara, outra coisa, Gabriel. Você sabe das fazendas de like. Uhum. Que poder efetivamente algumas pessoas têm? Então, Quanto tem assim, tem já um, teve um cantor aí sendo preso tem por um fraude cara, no Spotify, por tem um exemplo. cara, tem um cara, não vou ficar citando nomes aqui, mas tem um cara no, no, nas redes sociais que ele fica seguindo influenciadores golpistas. Ah, conheço esse cara. Eu acho muito interessante esse conteúdo dele. E ele vive quebrando os caras. Hoje mesmo estava vendo, ele denunciou mais um cara no Ministério Público Federal. O trabalho dele é extremamente importante, porque ele realmente denuncia Com certeza. muitos golpes. Ele vai até o Ministério Público. As É, pessoas nem sabem nem que existe o Ministério é. Público. E é muito importante o Uhum. trabalho dele. Uhum. Porque daí ele fala a quantidade de pessoas que tem lá. E o mais interessante, por exemplo, assim, tem gente que vai lá e fica defendendo o cara. Mas quem são essas pessoas que estão defendendo? A gente sabe que tem. Quer dizer, não, isso não tem como provar. Mas sabe que tem pessoas que são pagas para trabalhar para essas pessoas. Até, por exemplo, na área política, isso já é tão antigo, cara. O vereador, o prefeito vai lá, contrata 10 pessoas para bater palma para ele e gritar, né, no comício. Você acha que isso não vai ter no digital, essas fazendas, né? É, Então, uma das coisas que eu faço quando algumas pessoas me pedem, eu estou precisando de um advogado, tudo mais, blá, blá, blá. A primeira coisa que eu vou para ver os seguidores deles lá é se tem algum seguidor chamado Mohammed. já me ensinaram isso. É,
Acho que foi uma conversa que nós tivemos já também. É, Vou lá se tem o cara Mohamed. E se o cara, a lista de seguidores dele é aberta ou não? Se a nem. lista de seguidores é fechada, cara, Sai fora, né? E tem ferramentas ótimas para verificar isso, né? A credibilidade ali das informações. Teve uma época que descobriram que a Anitta tinha mais de 1 milhão de robôs ali seguindo ela. é, Então, assim, Anitta, a gente tá falando, né? Falei de novo dela. Mas, assim, a gente vê que a parte contratual, a parte jurídica de você prevenir certas coisas, ela vale tanto para o pequeno quanto para o sim, a gigante, prevenção é extremamente né? importante. A prevenção, ela é primordial. É, começando, assim, todo mundo, né? A maioria das pessoas começam pequeno. Então, começar pequeno, de uma forma preventiva, de uma forma contratual, com um contrato bonito, com um contrato bem estruturado, vai te garantir um sucesso. Vai te garantir. Quando você tem um contrato bem estruturado para você se apresentar em empresas, se apresentar perante o mercado, cara, isso te dá uma outra presença. Exatamente. É muito diferente, E cara. como. É a mesma coisa quando você chega num restaurante bonito, cara. Ou seja, É, bem apresentado. uhum. E É você, muito e diferente. você tem que lidar com essa evangelização, essa educação sobre É, isso todos os dias, né? todos os Então dias. não enche o saco, não, Verdun, Não. porque você precisa conversar toda hora, ter reunião toda hora sobre isso. Como que você evita e soluciona conflitos? Porque vai existir sempre o conflito ali. Ah, então eu não vou assinar essa porra. Essa merda aí eu não vou assinar. Você já falou que você tenta ligar, conversar, né? Mas assim, muitos de nós, né, vemos vocês, advogados, como censuradores, né? Aham. Então vocês estão censurando nosso trabalho. A gente, às vezes foi super difícil negociar com o influenciador. Aí a gente manda e você barra a gente, né? Como que É, você lida com isso? eu não sou o cara de falar não, Uhum, porque eu tenho uma visão macro do negócio. E isso é uma visão, às vezes, que você não encontra na maioria dos advogados. Não estou falando que é uma visão exclusiva minha, mas muitos advogados também têm isso. Mas você tem que ter essa visão macro do negócio. O meu principal objetivo é garantir juridicamente que o contrato seja bom. Eu tenho que ter aquela garantia. Proporcionar ao meu cliente uma garantia jurídica daquele contrato. Só que eu também tenho que garantir a negociação do contrato. Eu tenho que garantir uma questão financeira, porque se não tiver contrato, não entra dinheiro. Isso é óbvio. Então eu tenho que viabilizar aquele contrato. Então, eu tenho que encontrar uma forma de que aquele contrato seja viável para a empresa. É isso que eu faço. e quando é uma coisa super difícil, que você nunca lidou, porque você já falou que trabalha com infoproduto. Sim. Você foi primeiro entendeu que era infoproduto, Sim, né? exatamente. Hoje você já Eu tive que atende. entender primeiro o que era esse mercado de agência, de influenciador, de sessão de direito. Eu tive que entender tudo isso. É um aprendizado muito grande. Uhum. Então, assim, cara, é muito tempo de estudo. É muito tempo de estudo. Infoproduto é uma coisa muito É. estranha de se fazer um contrato. Eu não consigo entender. Quer falar um pouco Acaba, mais das dificuldades disso? cara, Que eu não entendo meu, qual é o seu o que é o trabalho nessa infoproduto? Né? parte. Você tem muitas coisas, ou seja, você tem, a maioria é e-book. Uhum. O que você tem? Você tem parceiros que criam aquele e-book, então você tem que entender qual é a parte daquele parceiro, aquele lançador do produto e qual é o percentual do autor daquele produto. Daí você tem os canais de distribuição daquele produto e quanto cada um vai ganhar. Então você tem pessoas que educam, que são os lançadores, que têm os mentorias, daí você tem um contrato de mentoria, você tem contrato de, além da mentoria, se é uma mentoria individualizada, se é uma mentoria em grupo. Quando aquele contrato vai efetivamente para a plataforma, se aquela pessoa ela vai ficar lá na pessoa física ou ela tem que abrir Hum, uma empresa ou não. uhum. Cara, então assim, é um,
uma Um situação... bololô. É uma situação grande mesmo, né? Sim. Mas, assim, é uma questão de aprendizado. Você vai aprendendo tudo, né? E é uma área extremamente gostosa isso daqui. Então, você Não, vai... e de infoproduto, poucos advogados eu vejo, assim, de Sim, entender dessa área. tem poucos, tem poucos. É, e também mostra a sagacidade sua. E você, cara, você é muito inteligente, porque Adaptabilidade. não, porque o Brasil é um dos países que mais tem advogado, né? Por X É, habitantes, né? A relação. E aí, um monte de advogados fazendo as mesmas coisas, né? sim. E você vê um nicho desse não sendo tão explorado, né? E eu já conheci advogados especialistas em influenciadores e tal, mas infoproduto é mais raro. Agora, o que eu falei lá no início, mais raro ainda, de crowdfunding, né? Crowdfunding. Crowdfunding você não... Como é que são os dois maiores da América Latina? Você Os fez? dois maiores financiamentos da América Latina. Você não pode comentar? Esse sabe, Esse você né? sabe. Que é Não, é o... porque eu já vi eles falando seu nome nos vídeos, né? Jovem Nerd Azaghal, né? Jovem Nerd E Legal, esse foi do RPG. RPG, né? É. Do crowdfunding. Aham. Como que você faz o contrato? Porque tá todo mundo financiando. Todo mundo é sócio? Como é que é do Não, negócio? não, não, não. Ali você faz o contrato de financiamento, daí você tem os prestadores de serviço desse contrato, que participam da campanha, daí você tem os fornecedores desse contrato. Você tem um contrato inicial, daí depois você tem os contratos que vêm na sequência disso, tem o pessoal que participou do RPG. Uhum. Então são vários contratos que tem ali, não é uma coisa só. Então são várias coisas que se destrincham daquele RPG. E isso que é o gostoso, entendeu? Não, e os caras são visionários, né? Muito, 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 E muito, muito, muito. então do seu lado você teve que correr atrás, né? De você também. É, De ir atrás, porque eu imagino que não tinha muito material, pelo menos no primeiro que você o fez, primeiro não, o primeiro sobre realmente isso, não tinha né? material. Como que você vai do zero criando isso, né? Foi uma construção, foi efetivamente uma construção. E aí tem uma questão também jurídica brasileira também, né? Você tem que sempre estar respaldado na lei brasileira. E às vezes você tem clientes, principalmente nessa área de influenciadores e agências e tal, que você me contou que vem contrato pronto, né? Bem, bem. De fora. E aí Aham. você faz, você precisa sentar e falar, cara, você está no Brasil, calma. Aqui tem É, as leis, né? tem muitos contratos que eles vêm, de novo, não posso citar nome, mas assim, Uhum, você tem contratos de produtoras de filme. uhum, Daí eles vêm para contratar determinada inserção publicitária, determinada publi, e o contrato ele vem com a parametrização do Legal International. E daí ele vem traduzido, só que daí muita coisa não dá para ser aqui, entendeu? Muita coisa não bate. E uhum. daí você lida normalmente, porque é o comercial com comercial, né? Então, os comerciais negociam todas as causas primeiro, daí depois eles mandam para a minha validação, e a minha validação, 90% das vezes, tem comentários. Então, ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, precisamos ajustar tudo isso daqui. Tá, daí devolve, daí o comercial passa para o jurídico deles e o jurídico deles fala assim, ó, isso aqui nós não podemos mexer porque vem do Legal International. Do jeito que Daí, você fala, parece tão fácil. daí eu peço Não uma é reunião fácil, não. com o jurídico. Daí eu falo, porque normalmente, isso às vezes os caras acabam não se importando com muitas coisas. Né? Vem, vão ficar quietos, não vão fazer nada. Só que eu leio o contrato. Esse é o meu diferencial. Eu faço a leitura de contrato. Você E não pula daí, para a parte do cancelamento, não que vou nem eu, diretamente né? para a decisão. E daí eu pego e bato papo com o jurídico. Eu falo, cara, vamos ajustar isso daqui? Qual é a sua margem de ajuste no Brasil? Por exemplo, tem uma das situações que eles não conseguem alterar é o território de discussão. O território de discussão normalmente é Los Angeles, Nova York, são situações. Produtoras de Hollywood, né? É, Tá. então é lá.
Então, o Uhum. foro, que a gente chama de foro de eleição, é lá. Então, se tiver algum problema, esse contato será discutido por lá. Então, o que eu tenho que fazer? Minimizar riscos. Então, nessa minimização de riscos, eu tenho que deixar redondo pra caramba. Então, se tiver alguma discussãozinha vai ser em Nova York, vai ser em Los Angeles, vai ser por lá. Não é aqui Eita. Brasil. Então, isso eles já falam, isso eu não posso mexer. O resto, eu tenho possibilidade de alterar aqui, alterar ali, alterar ali. Então tá. Então eu negocio essa margem. Uhum. E 99% dos casos a gente consegue resolver aqui. Mas são muitas situações e você tem que estar sempre se atualizando, né? Sim, Qual que é o próximo passo? É inteligência artificial? Que você já falou aí de prompts e tal, você já está se atualizando já. sim, sim, Porque vão sim. Mas é, surgir mas questões assim, legais, já estão surgindo, né? mas uma das coisas, por exemplo, que surge às vezes, que eu já coloquei nos contratos, e às vezes as pessoas já pediram para retirar, é o uso da inteligência artificial nos contratos. Hum, Então já, olha, o contrato não, o conteúdo poderá ser modificado por inteligência artificial. Já pediram que não querem isso daqui. E tudo bem, não tem problema. porque se você for ver, você está mexendo com propriedade intelectual. Sim, Direito de imagem sim, tem tudo a ver sim, com inteligência artificial, né? sim, Então, hoje a gente vê artistas que já morreram sendo sim. recriados, até em outras áreas, além da inteligência artificial. Você vê o Santos mesmo, fazendo o Pelé falar de novo, falar com o Neymar, conversar. Eu acho que teve um contrato aí com a família, ou com o espólio do Pelé, sobre isso, né? Às vezes nem contrato tem, cara, porque, Mas deveria. pois é, deveria. Às vezes as pessoas se arriscam, né? Então. Vamos nos arriscar e vamos ver o que vai dar. Que foi o que aconteceu umas vezes aí, acontecia muito no, como é que era o nome daquele seriado lá da Globo lá? Putz, cara, aquele que relatava os casos reais, eu não lembro. Ah, eu sei o que você está falando. Linha direta, essas Eu coisas? acho que era a Linha Direta, Hum, que daí teve o falecimento de uma moça que foi jogada uhum. eu lembro desse caso aí, porque foi um caso exatamente de direito de imagem, que nós conversamos quando eu estava fazendo minha especialização no Mackenzie. A família não queria que isso fosse pro ar, e a Globo mandou bola pro ar. E daí depois peitou e daí depois vai escrito pra justiça. O que não é coerente, no meu ponto de vista. O que, o que um advogado contratual tenta evitar ir para discussão jurídica é discutir antes, né? Sim. Então, Só que daí, o que eu penso, não sei até quanto isso é verdade, o ponto seria isso de racional, né. Aí como jurídico possivelmente interno, ele vai avaliar o que a empresa tem interesse nisso, né. O quanto a empresa quer correr aquele risco ou não, de fazer aquela veiculação daquela matéria, né. Que aqui foi extremamente ofensivo para a família. Era um assunto de mais de 70 anos, se eu não me engano. Isso. Era 50 anos, 50. e a gente não é incomum ver que no Brasil ganha quem tem o melhor advogado. É, às vezes às vezes sim, mas se a questão ela repercute muito no âmbito familiar, porque parece que a Globo teve que indenizar, eu não lembro muito dessa situação, às vezes estou sendo leviano aqui em falar isso, mas ela fez a veiculação da matéria não, dessa recriação aí, e depois parece que ela teve que indenizar a família. Eu agora não me lembro do caso específico aqui, mas era assim, eu lembro que daí o cara jogou, ele veio, levou a menina tinha acabado de sair do no colégio de freiras, né, do internato, e Aí aí a questão foi sobre o direito de imagem dessa menina, né? exatamente, a família não queria reviver essa história. Pelo que a gente vê de direito de imagem hoje,
o último assunto que eu tinha para falar com você, eh, hoje tem grandes escritórios preocupados com isso e contratados para jogar multa e jogar processo. A gente já sofreu uma notificação como agência, por ter usado uma imagem sem direito autoral, muito tempo atrás, e estava lá no site, nas redes sociais. A gente retirou, negociou, enfim. Agora, isso é muito comum, né, verdade? As agências ainda não investem em banco de imagem. Ou, por exemplo, começou o Big Brother, todo mundo começa a falar do Big Brother, um post de hamburgueria e etcétera, que você é contratado. Cara, isso pode dar e costuma dar problema. Já teve memes com pessoas famosas que a pessoa foi lá e processou todo mundo que usou a imagem. Sim. Então, é mais uma questão jurídica que a gente tem na área, né. Eh, eu não vou conseguir autorização desse cara para fazer uso comercial, ele vai querer vender. Então não faça, né. Ou, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, a gente sempre fala disso, juridicamente, para as agências, principalmente os caras pequenos. Não usa nada relacionado, você vai se fuder, entendeu. Eles têm grandes escritórios atrás. "Ah não, mas é uma lanchonete de Itapipoca", não, eles vão achar. Tá na internet, tem robô buscando, Tem. então eles vão achar, né, o uso disso. Então, tem que tomar muito cuidado com marcas, né, comerciais e pessoas, né, públicas, né, ou não públicas, Ou não muda, exatamente, é. Tem uma situação que foi passada aí agora um tempo atrás, que uma boleira estava fazendo um bolo com a imagem de um time de futebol, e o time de futebol notificou ela, proibindo que ela fizesse aquilo. Coitada. Ela Se eu não me engano, até o Carlos Baker, que é grande, sofreu notificação da Disney, por exemplo. Estava fazendo bolo, mas aí é Disney, né, cara, vai brincar com a Disney, né, cara. é. Agora, se eu não me engano, agora acho que o Mickey tá liberado, né, já perdeu Só que só o Mickey é antigo, né, é. aquele do navio, né. Mas todos esses cuidados que a gente falou aqui, gente, passou por várias coisas. Se você puder ter um advogado próximo, Ah, sempre, mas assim Verdun, meu advogado próximo, né, o seu advogado próximo é o ideal, né, cara. e não usar a imagem, né, cara, porque o uso Não só isso, dos contratos também, tinha dos influenciadores, tudo que a gente falou, né, cara. Ter um advogado próximo para tirar uma dúvida, para consultar, né. é ver um advogado como parceiro, entendeu, sabe. Eu sei que É como a gente tá aqui, ó, lado a lado, entendeu. Você precisa é necessário no seu dia a dia, sabe, aquela coisa que, de você ter dentro do seu custo mensal, você estipular uma verba de: "Putz, eu preciso me garantir, porque uma indenização que eu vou ter que pagar vai ser maior", e quebra a empresa, viu. quebra, Muitas. quebra, se quebra. Porque quando você um PJ e você tem uma responsabilidade limitada, algumas coisas elas extrapolam a responsabilidade limitada. Então você tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E fala um pouco do serviço que você oferece, pra gente finalizar. A gente já falou muito, mas fala um pouquinho mais. É, eu trabalho basicamente hoje com contratos, com a elaboração de contrato, revisão de contrato, com NDA, com com, eh, memorando de entendimento, exatamente isso. Ah, uma assessoria empresarial com para influenciadores, para agência de marketing, para fotógrafos também que, fazem bastante trabalhos daqui. Videomaker, Sim, sim. eu É porque trabalha com propriedade intelectual pra caramba, né, pra caramba. que é uma das coisas que Criativos, né, eu gostei disso, você falou pra criativos, né. exatamente. E aí, é só procurar @meuverdun no Instagram. @verdun meu advogado. Meu Verdun, já prefiro.
Meu advogado Verdun. Não, Verdun, meu advogado. É. Arroba meu advogado. Verdun e o advogado. Fica meu advogado. Não, é melhor assim, mas. Arroba Verdun, meu advogado. Verdun e o Eu advogado. acho que toca diferente. É arroba Verdun, advogado. Verdun e advogado. Tá bom. Eu vou pôr aqui escrito pra ficar mais classe. E lá também tem vídeos também que você tá falando desse. É espancado. Às vezes eu esqueço de planta conteúdo. Eu preciso efetivamente ser um criador de conteúdo e depois virar influenciador. Exatamente. Já tem alguns, mas você vai se diferenciar. Com certeza nessa área. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu queria agradecer o Verdun aqui. Eu que agradeço, Gabriel. Convidar vocês a se inscrever no canal. E até a próxima.